Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um livro que, nossa, deu muito o que falar. Um romance poderoso, super necessário. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Um livro incrível. Incrível. E a nossa ideia aqui é fazer uma análise bem a fundo da história, dos personagens, dos temas, mas, e isso é uma promessa, sem entregar os pontos cruciais da trama. A ideia é instigar, né? Não estragar a experiência de leitura de ninguém. Exatamente. A gente parte de uma premissa muito forte. O narrador Pedro precisa reconstruir a história do pai dele, o Henrique, um professor de literatura que foi assassinado numa abordagem policial. E o jeito que ele faz isso já é a genialidade do Tenório. É fascinante. Ele vasculha os objetos e as memórias que o pai deixou para trás. E a primeira frase já te fisga. O livro inteiro é essa conversa do filho com o pai ausente. Ele usa você o tempo todo. Às vezes você fazia um pensamento e morava nele. É isso. Esse você joga a gente pra dentro da história de um jeito visceral, sabe? Cria uma intimidade imediata, mas ao mesmo tempo muito dolorosa. É como se a gente estivesse ali com o Pedro, tentando montar esse quebra-cabeça. Essa é a sensação, exatamente. E o quebra-cabeça começa com uma cena muito simbólica. O Pedro tá ali, com os pertences do pai, e encontra um okutá. Uma pedra sagrada de Ogum. Exato. E ali ele entende que são aqueles objetos que vão ajudar ele a contar quem foi o pai. Ele diz algo como: serão esses objetos que vão me ajudar a narrar o que você era. Isso já diz tudo sobre o que vem pela frente, né? Memória, legado, violência. Tá tudo ali. É o ponto de partida para uma reconstrução que não é nada linear. A história toda fragmentada, cheia de flashbacks. Porque a memória é assim mesmo, né? Caótica. Faz todo sentido. Vamos então tentar entender essa trajetória do Henrique, que é o coração do livro. O autor nos joga em cenas específicas quase como fotografias. Uma que me marcou muito foi a dele como professor. Ah, sim. É uma cena de uma humilhação absurda. Um aluno vomita nele na frente de todo mundo. O que essa cena diz sobre o lugar daquele professor, sabe? Diz tudo. Ele reflete que a profissão o transformou numa máquina de dar aulas, uma máquina de pedir silêncio, é o retrato do esgotamento, do apagamento da pessoa por trás da função. Mas essa sensação de ser um alvo não começou ali, né? Na vida adulta? De jeito nenhum. O livro mostra que a violência entrou na vida dele muito cedo. Nossa, e de uma forma brutal, aquela memória dele com 14 anos. Ele é confundido com um ladrão, perseguido e espancado dentro de uma igreja. É terrível. Eles apontam uma arma para a cabeça dele e gritam uma frase que vai ecoar para sempre. Nós vamos te passar, neguinho. Cara, isso é de gelar o sangue. É a marcação a ferro. A partir dali, ele entende que o corpo dele, um corpo negro, é visto como uma ameaça constante. E essa violência não é só a física, né? Não, claro que não. Ela é simbólica, ela é cotidiana. Tem outras cenas anos depois, numa entrevista de emprego, que é de uma perversidade inacreditável, a do Bruno Fragoso. É inacreditável mesmo. O entrevistador olha para ele e fala com a maior tranquilidade: não gosto de negros. Assim, na lata. E ainda tenta justificar, né? Diz que foi roubado e o pior é que ele oferece o emprego mesmo assim como se fosse um ato de salvação. Exato. E o que o livro faz com maestria é mostrar que isso não são incidentes isolados, são manifestações de um sistema. A vida do Henrique é uma briga constante por dignidade. O tempo todo. O corpo negro na narrativa é um corpo permanentemente sob suspeita, em risco. Não é à toa que ele desenvolve uma úlcera muito jovem. Aquela ferida física é a metáfora perfeita da ferida social interna que nunca cicatriza de verdade. E uma ferida dessas não fica só por dentro. Ela vaza, ela contamina os relacionamentos, imagino. Com certeza. As relações afetivas são centrais para entender o Henrique. O livro disseca os relacionamentos interraciais dele de uma forma muito crua. Com a primeira namorada, Juliana, a raça invade a intimidade do casal. A família dela o chama de negão. E a própria diferença de cor vira uma espécie de fetiche erótico entre eles, com aquelas frases: vem meu negão, vem minha branquinha. Isso é muito complexo. Mostra como o afeto é atravessado pela questão racial no Brasil. E tem a questão do salvo-conduto,
que é algo muito perverso. Sim, o Henrique percebe que andar com a Juliana, uma mulher branca, funciona como um passe livre em espaços brancos. Com ela do lado, seguranças não o seguem. Ele deixa de ser qualquer negro para ser o negro da Juliana. É um mecanismo de validação terrível. Mas isso uma hora desmorona, né? E o gatilho é a chegada de uma figura fundamental, o professor Oliveira. O professor Oliveira é o ponto de virada. Ele é um professor negro que transita entre Shakespeare e mitologia iorubá com a mesma naturalidade. É ele quem apresenta ao Henrique o conceito de negritude, a história do povo negro. É como se uma luz se acendesse. Exatamente, é um despertar político. É entender que a sua história não começou na escravidão. Para o Henrique, foi como receber um manual de instruções para a própria vida. E aí? Aí a relação com a Juliana não se sustenta mais. Não tem como. É a cena da briga, que é o clímax. Ele se recusa a ser chamado de meu nego e ela o acusa de ver racismo em tudo. E a discussão termina com aquela frase cortante do Henrique. A diferença é que você pode escolher ter um problema como eu. Eu não posso arrancar minha pele preta. É o fim. Mostra como o despertar da consciência racial pode implodir relações que pareciam sólidas. E aí chegamos ao título, O Avesso da Pele. Porque o livro nos mostra que essa história tem um outro lado. E essa é a história da mãe do Pedro, a Marta. Precisamos falar dela. Fundamental. A história da Marta é o tal avesso, a narrativa interna. E a trajetória dela também é marcada por um abandono profundo. Ela fica órfã muito cedo, de forma violenta, é separada dos irmãos e acaba sendo adotada. E vai para um lugar completamente diferente, né? Uma casa em Santa Catarina, perto do mar, o ranchinho. Mas essa vida nova não é um conto de fadas. Não mesmo. De um lado tem o mar, que ela chama de seu remédio. Do outro, uma solidão imensa e uma relação muito difícil com a irmã adotiva, a Flora. É ali que a pele dela é nomeada pela primeira vez. Essa cena é muito sutil e violenta. A irmã pergunta por que a pele dela é mais escura. E logo depois, com uns 13 anos, vem a objetificação. Os homens mais velhos a chamando de mulatinha muito gostosa. É a descoberta da raça e do desejo do outro sobre o corpo dela, tudo junto. A experiência da mulher negra é atravessada por outras camadas de violência. A história dela mostra que as feridas são geracionais, sabe? Quando essas duas pessoas, Henrique e Marta, dois personagens tão marcados por traumas, se encontram, o resultado só podia ser complexo. A frase do livro é um soco. Eram apenas duas pessoas quebradas, cada um com seus cacos, cada um buscando uma escora, o amor como muleta. Nossa, não há romantização. A união deles vira o palco do choque entre esses traumas. Vira uma relação tóxica, de ciúme, de controle por parte dela. E isso explode na cena da terapia de casal. Outra passagem genial. A sessão só escancara o abismo que existe entre eles. E o Henrique pensa algo muito forte, que aqueles profissionais brancos não têm a menor capacidade de entender a dimensão racial dos problemas deles. O pensamento dele é: a psicanálise tinha cor e ela era branca. Muito corajoso, porque mostra como as pressões de fora invadem e destroem a intimidade. Ainda assim, em meio a tanto desencanto, tem uma luz na vida do Henrique, que é a vocação dele como professor. Mesmo frustrado com o sistema, com os alunos do EJA. Os fracassados, como são vistos. Exato. É ali que ele encontra um propósito. Sim, é uma das partes mais bonitas do livro. A turma dele no EJA é o retrato do desinteresse. Ninguém presta atenção, eles debocham. Ele não consegue se conectar com eles. Até que um dia ele tem uma ideia que parece maluca. Ele entra na sala e solta: se querem saber, eu conheço um cara que matou 2 pessoas. A sala para na hora. Todo mundo em silêncio. E ele aumenta o suspense. Diz que sabe o que o cara pensou antes, durante e depois. E promete levar esse assassino para a sala na semana seguinte. É sensacional, porque ele cumpre a promessa, mas do jeito dele. O assassino é Raskolnikov, o protagonista de Crime e Castigo. De Dostoiévski. Exato. Ele distribui trechos do livro, começa a contar a história e pela primeira vez ele consegue hipnotizar a turma. É incrível, né? Ali ele está usando a literatura como uma ponte. Ele conecta aqueles jovens que a sociedade já descartou com a complexidade da condição humana.
um clássico russo para falar da realidade deles. É o auge da vocação dele. Mostra que, por baixo de todo o cansaço, ele ainda acreditava que a literatura podia transformar. Ele queria fazer aqueles alunos pensarem. E ali, naquele momento, ele consegue. Chegando ao fim da nossa conversa, fica claro que O Avesso da Pele é um livro de muitas camadas. É sobre a busca de um filho pelo pai, sim, mas é também um retrato devastador do racismo estrutural, principalmente no sul do Brasil. E, acima de tudo, é uma exploração das nossas feridas internas. Exatamente. E acho que o livro nos deixa com uma provocação. Algo para pensar depois que a gente fecha a última página. A história nos obriga a questionar o que existe para além da pele. O que a sociedade se recusa a ver, né? Isso. O que a gente faz com as histórias que a gente herda, especialmente quando são legados de dor, mas que também carregam uma teimosia imensa de viver. Porque, no fim das contas, essa não é uma história sobre a morte do Henrique. Não. É uma história sobre a avassaladora e complexa vida dele.